Fala pessoal, professor Renan Carini aqui, sócio da Unibanco Educação. Bora bater um papo bem bacana aqui. Esse é vou chamar aqui não de uma aula, mas de um direcionamento de estudos para você que está buscando tirar o SAI, Securities Industry Essentials, a certificação mais inicial. Não é porque é inicial que ela é fácil, tá? Uma certificação mais inicial, mais introdutória do mercado americano. E a ideia aqui, pessoal, é compartilhar com vocês de uma forma bem aberta, realmente, tudo que eu fiz para ser aprovado nessa certificação. Hoje, exatamente no momento que eu estou gravando essa aula aqui, esse direcionamento para vocês foi quando eu fui aprovado, então estou com muita coisa fresca na cabeça, mas não do conteúdo, mas de todo o entorno, como que é toda a preparação, o que faz mais sentido, o que não faz sentido. Pô, comecei a estudar de um jeito, vi que estava totalmente diferente do que seria o necessário, ou seja, eu ia perder muito tempo. Então foi um processo de estudos importante, eu consegui absorver muita coisa para compartilhar com vocês e que vocês consigam ser ainda mais assertivos nesse processo de estudos. A gente sabe que pô, a rotina que a gente tem é uma rotina mais desgastante, a gente tem todas as atribulações do dia a dia, então quanto antes eu conseguir entender a dinâmica da prova, e a dinâmica que eu falo é muito técnica de estudos, de cara, se eu tenho 1 hora para estudar no meu final de semana, 2 horas para estudar, eu preciso ter clareza de qual dos módulos dessa certificação é o que mais cai, por onde que eu estudo, qual plataforma, qual que é o valor. Então a ideia é trazer um pouco dessa experiência que eu tive mesmo para vocês conseguirem sair na frente em relação a outras pessoas que buscam essa certificação, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês alguns dados aqui no PPT e depois vou abrir de cara a plataforma que eu utilizei, por onde que eu fiz, qual que foi ali a metodologia que eu utilizei. Então hoje aqui no Brasil eu tirei a certificação CPA 20, CEA, CFP, PQO, todas elas, graças a Deus, consegui passar de primeira. Então eu tenho uma estratégia ali que sempre me ajudou muito a tirar essas certificações e não ficar fazendo várias e várias vezes. Primeiro por conta do tempo como um todo e questão financeira, né? A gente está falando de um valor que a gente paga para fazer essas provas e óbvio, ninguém quer perder dinheiro. Então aqui o SAI, o valor nesse momento é $80, então depende aí do câmbio, né? A gente sabe que o câmbio só tende a subir, então pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo o câmbio já esteja a R$7, mas nesse momento está aí em torno de uns 6, 5,90, basicamente vamos arredondar para 6 vezes 8, R$480. Esse foi o valor aí da prova, não é um valor absurdo, nem nada, mas de qualquer maneira é importante. A gente pagou, já passar ali de primeira, tirar isso da frente. Então essa é a ideia que eu quero trazer aqui para nossa conversa de hoje, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o material com vocês, ó. Primeiro, essa é a fotinho que eu recebi hoje, lá da própria FINRA, né? Então aqui ó, Financial Industry Regulatory Authority, Securities Industry Essentials, beleza? Aqui eu já vou entrar muito também na questão do inglês, o quão importante eu preciso, qual o nível do meu inglês para conseguir fazer essa prova, o que você precisa saber, Renan, será que o básico do básico vai ajudar? Um inglês intermediário, um inglês precisa ser muito avançado, então vou trazer também essa experiência e já adianto aqui, se você tem ali um inglês mais avançado, vai ser mais fácil o seu processo, obviamente, porque você vai ter menos dificuldade em questão da leitura e até como material complementar. Por exemplo, eu estudei ali pelo material da Kaplan, e é tudo em formato de PDF. Eu acho melhor porque, pô, eu consigo ler alguma palavra que ali eu fiquei com uma dúvida, algum contexto, você coloca no tradutor e tudo mais. Você consegue ter mais fluidez no seu processo de estudos. Só que eu gosto muito também de estudar por vídeos. E no YouTube eu fui caçando ali alguns professores e tudo mais. Vou mostrar aqui para vocês um dos professores que eu acabei vendo vários vídeos de forma gratuita e ali não tem legenda, é realmente mais direto ao ponto, num vocabulário de finanças. Então, se você tem já um nível de proficiência um pouco mais alto ali do inglês, você vai conseguir estudar de diferentes maneiras, seja por PDF, seja ali vendo um vídeo, escutando num Spotify, então tudo isso vai te ajudar. Se você já não consegue entender, você vai ficar ali mais focado somente no PDF. E essas videoaulas que eu assisti no YouTube, alguns resumos ali de 1h30, 2 horas, nossa, deram uma boa clareada depois que eu tava lendo. Então você tava aqui, ó, lendo, resumo, questão. Quando você vê uma aula mais macro, que você pega tudo isso que você tá lendo e a pessoa vai organizando em caixinhas, acaba trazendo uma clareza muito maior. Então, já até adiantando aqui, é importante você ter o nível pelo menos intermediário do inglês. O que eu
trago aqui como nível intermediário do inglês. Você conseguir ler algumas frases, e eu vou mostrar aqui para vocês como que é o tipo de questão, como que aparece o enunciado, a apostila, então você conseguir não ficar travando a cada palavrinha, porque senão você vai demorar 6 meses, 1 ano para estudar. A ideia é você conseguir ler, entender ali, pô, 80, 90%, obviamente vão ter várias palavras de acordo com o mercado financeiro, mas isso em 5, 10 dias ali de estudo que você tá já fazendo de uma forma mais consistente, você se acostuma com os principais nomes ali do mercado na língua inglesa e vai ficar mais tranquilo também, então não se preocupe quanto a isso, mas a ideia é que você não trave em palavras que são básicas e que são de concordância ali para que faça sentido o que está naquele texto. Então, se o seu nível for muito básico de inglês, você vai acabar travando bastante, vai depender muito ali do tradutor e a prova é totalmente em inglês. Então, se você não conseguir entender o que a questão está te pedindo na língua inglesa, ferrou. Então eu usava alguns momentos ali o tradutor, mas eu fazia questão de entender o que está acontecendo na língua inglesa, porque é daquele jeito que vai ser cobrado. Então eu preciso cada vez mais acostumar o meu cérebro a estudar, a fazer questões, a escutar naquele idioma, tá bom? Então a gente vai discorrendo aqui, vai ficando até, vou voltando em alguns assuntos também, beleza? A ideia é ser bem franco aqui, sem edições mesmo, para vocês capturarem a essência realmente dessa preparação. Então aqui é o papelzinho que você recebe ali quando você finaliza o exame, né? Então, pô, meu nome, aqui o test center onde que eu fiz, a data, então dia 13/12 de 2024, então o formato já é no modelo americano, tudo em inglês aqui como um todo. E uma coisa legal, que é diferente das provas aqui no Brasil, o resultado você já tem ali no dia mesmo, certinho, igual da Ambima, só que você não sabe a porcentagem que você tem de acerto, só se você passou ou se você não passou. Então aqui, pô, passou, legal. Quanto que você precisa acertar para ser aprovado? Primeira coisa aqui da nossa certificação, são 75 questões, e da mesma maneira aqui do Brasil você precisa de 70%. Então 70% de 75 vai dar ali acho que 53 questões que você precisa. Você pode errar ali, pô, 22 questões, tá bom? Então é um valor alto ali, dado que é tudo em inglês, então tem esse detalhe ali de dificuldade a mais, a gente tem que ter uma forma mais assertiva de leitura, porque qual que é o tempo da prova? Você tem 1 hora e 45 minutos para responder essas 75 questões. Por que que eu estou fazendo assim, tá? Eu estudei sempre, pô, a prova são 75 questões de fato. Quando eu cheguei no local para fazer o exame, é um local ali, pô, bem restrito, você tem ali 3 lugarzinhos para sentar, pega a sua digital, tira uma foto sua, te revista como um todo, e tira o bolso, tudo realmente bem ali controlado. Entra numa salinha, 3 lugarzinhos, 2 pessoas já estavam fazendo uma outra prova, é um centro que aplica tanto para o TOEFL também, da língua inglesa, várias outras provas. E aí, sentei ali para fazer o exame, eles te dão 2 folhinhas e algumas canetas para você, e uma calculadora normal, não é HP12C, então você tem um material de suporte, as folhas, caneta e uma calculadora, para algumas contas bem simples que eu vou trazer também. E a ideia, quando eu comecei ali, ele dá todo o disclosure ali, toda a parte do detalhamento, putz, esqueci, do termo de adesão, vamos dizer assim. Então traz tudo aqui, você vai avançando, 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 beleza. E aí ele fala, vão ter 10 questões a mais, que é uma forma de teste aqui da FINRA para medir alguma coisa. Mas essas 10 questões não serão contadas ali no teu exame. Então, em vez de você responder 75 questões, apareceram ali 85 questões, só que para o mesmo tempo. E dessas 85, 10 meio que não estariam valendo para você, é mais um teste. E aí eu tava olhando, puta, essa questão difícil, tomara que seja uma das 10 ali que não contem, né? Mas qual que é o ponto? O tempo ainda fica mais apertado. Quando eu estava estudando para 75 questões para 1 hora e 45, tudo bem. Só que eles me colocaram 85, 10 questões a mais. Então o tempo ficou um pouco curto. Eu terminei a prova, faltavam ali 16 minutos, se eu não me engano. 16 ou 20 minutos. Deu para fazer, só que a leitura foi assim, não dá tempo de você ficar divagando na questão. Você lê, o enunciado não é muito longo, no máximo ali, a maioria dos enunciados, ele vai ter assim, pô, 1 linha, 2. Aí tem algumas que é um pouquinho maior, né, que você vai ter aqui, pô, 4 linhas. Mas não são aqueles textões. É isso, as alternativas também, normalmente assim, 1 linha, ou no máximo 2 linhas cada alternativa.
Então é algo mais direto ao ponto, isso que eu quero que você entenda. São 75 questões, você precisa de 70% de aproveitamento, as perguntas são mais diretas, é algo mais de você identificar, então não tem um nível ali absurdo realmente de algo técnico, tem algumas questões que são super, super simples, ainda mais se você já tem alguma bagagem aqui no mercado financeiro, que eu tenho certeza que é o seu caso, ainda quem já tirou a certificação CEA, CFP, CPA 20, por exemplo, tem muito sobre o mercado financeiro. A prova é do mercado financeiro americano como um todo, mas muitos produtos são iguais. Por exemplo, a gente tem ETF, a gente tem hedge funds, muito do que a gente estuda para certificações aqui, às vezes aparece lá também. Contrato de opções, debentures, yield to maturity, tudo isso acaba caindo no exame. Só que o ponto que eu sempre tive de atenção é, eu sei disso em português. Como que isso é dito na língua inglesa? Por exemplo, aqui eu tenho uma facilidade muito grande com opções. Call, put, o titular, o lançador, aqui é lançador, lá não é lançador. Lá é o seller ou writer, alguma coisa assim. Então, eu tenho que adaptar o que eu sei aqui em português para a língua americana naquele mesmo conteúdo ali. Então, essa questão do tempo é importante, você não vai ter ali 3 horas e meia para estudar para fazer a prova, não vai ter esse tempo todo, vai ser ali um pouquinho mais apertado, por isso que é importante uma preparação onde você sinta confortável ao ler, puta, já sei do que é a questão, bom, deixa eu ver aqui, não sei, pula, não sei, pula. Você consegue marcar ali, então você tem toda a plataforma e você consegue avançar, você consegue marcar aquela questão para voltar depois, bem parecido com a prova da Ambima, tá? Que você consegue voltar nessas questões. Então isso bem de boa mesmo. O que eu quero trazer aqui agora, tá? A parte da estrutura da prova, que é o principal. Então falamos um pouquinho da língua, falamos um pouquinho da estrutura do exame, tá? E aqui, o que eu quero que vocês façam, que eu não fiz no começo, né? Eu sempre falo isso para os alunos que estão estudando pela CPA10, CPA20, CEA, CFP, qualquer que seja a certificação. Você precisa ter o regulamento aqui debaixo do braço. Você precisa entender o que cai na tua prova e qual que é a porcentagem. É o ponto mais lógico. Eu não posso começar a estudar tudo igual. Eu não posso começar a estudar, vou estudar pelo módulo 1, 2 certinho. Não. O nosso tempo é escasso, eu preciso de um estudo assertivo para conseguir dedicar mais esforço naquilo que precisa mais esforço. Ponto. Então, isso aqui você encontra no próprio site da FINRA, se você joga no Google você encontra isso, eu já filtrei para ficar um pouco mais claro aqui para vocês. Então são 4 pontos aqui na prova como um todo, e aí ele traz aqui, ó, né, o conhecimento do mercado de capitais, entender os produtos e os seus riscos, entender aqui sobre trading, customer accounts, e aqui atividades proibidas, então cai muito disso, né, daqui a pouco a gente vai ver, e aqui um overview sobre a parte regulatória. Esse é o foco da prova, esses 4 temas macros. E por que eu tô falando isso? Eu olhei, legal, pô, entendi. Só que quando você vai virar a apostila, e depois eu vou entrar nessa parte do que faz sentido você comprar ou não para estudar, por exemplo, eu comprei a apostila. Paguei lá, sei lá quantos dólares, acho que era 80 dólares, não lembro assim, ou 60 dólares. Mas eu acabei não usando a apostila. Inclusive veio a apostila do Series 66, não do SAI. Veio uma apostila diferente, eu acabei não usando, até porque a plataforma que eu usei, que foi a da Kaplan, foi muito completa. Então eu segui estudando só por ali. Tinha todo o material teórico, ainda mais resumido, foi muito bom o material. Então eu acabei não utilizando ali a apostila. Então esse já é um detalhe aqui para vocês. E quando eu vi essa apostila, é tudo bagunçado. Não é uma ordem certinha. Então eu já tinha isso na mente. Esse é o ponto que eu quero que você tenha na mente. Vai começar a estudar, saiba que os pontos que mais vão aparecer na tua prova são esses dois, para que você entenda sobre os produtos e os seus riscos, entender os tradings, né, a parte de negociação, dos tipos de conta e das atividades proibidas. Aqui eu estou falando de 75% da prova. 75% da prova. Então eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei, ó, nossa, esse módulo 2 aqui, eu achava, esse módulo 2 cai 33 questões, que é quase 50% da prova, vou focar nele. Esse módulo 3 cai 23 questões, pô, esse vai ser o meu segundo foco, cai 31%. Aqui, conhecimento do mercado de capitais, mercado primário, mercado secundário, IPO, tudo isso cai aqui nesse módulo, pô, 12 questões, beleza? E por fim eu vou olhar a parte regulatória, deixar lá para o final. Só que,
Quando eu fui cavucando um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais como que você destrinchava essa parte macro, eu cheguei nesse ponto. E aqui eu quero que vocês deem uma olhada. Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Não consegui mexer, deixa eu tentar mexer aqui. Vamos ver se eu consigo subir. Depois eu compartilho de novo. Boa. Então, lembra que eu falei que tinha 4 temas macros? Eles estão aqui, ó. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Conhecimento do mercado de capitais, produtos, ali a parte de contas e regulatório. Só que, aí começou a confusão. Olha como está escrito aqui. Lessons 1.1, 1.2 e as unidades, 9 e 10. Aí, meu Deus, que lição e que unidade? É essa que entra a confusão. Aí, o módulo 2 macro aqui, vou até fazer em outra cor, na parte azul é o macro. O módulo 2 macro, aqui eu vinha na parte de onde estava destrinchado, lição 2.2, 7, 8, unidade 3, 4 e 5. O que está acontecendo? E depois, sucessivamente, 1.2. Então, perceba que a lição 1.1, 1.2, ela serve aqui para o módulo 1 macro, e aqui também, ó, volta aqui, ó, a parte do módulo 1, da seção 1, da lição 1, ela cai também no módulo 3, e aí eu comecei a ficar com muita coisa na cabeça, falei, tá, como que eu vejo isso? Às vezes eu queria estudar isso aqui, ó, essa parte específica, e eu tinha que ficar caçando. Lição 2, 7, tava 2 lá na página 37, tava na página 200, então ficou muito confuso. Até eu descobri um ponto, meio que esquece que eu te falei agora, só para você não cair nesse mesmo erro. O que é importante você ter clareza são esses pontos aqui, que tem uma parte que cai muito mais, e a parte, por exemplo, de regulação cai 9%, não precisa focar nisso, mas aonde que eu entendi o jogo, né? Aqui eu coloquei os dois, mas não precisa dessa parte. Vou abrir aqui para vocês a parte da plataforma da Kaplan, tá? Até para vocês entenderem o que dá para comprar, o que faz sentido, o que não faz sentido. Sendo bem direto aqui. Deixa eu já colocar na tela, vamos ver se eu consigo. Boa, tá aqui na tela então. Bom, aqui é o site da Kaplan, ó a apostila que eu mostrei aqui, que eu ia mostrar para vocês. Então aqui ele traz a apostila, você pode imprimir isso, você pode ver em formato PDF, você pode comprar como eu comprei e não recomendo, você vai gastar mais dólares, então a gente sabe que não faz sentido. Até porque quando você entrar na plataforma vai ser muito mais dinâmico o seu estudo. Então eu gosto, eu falo que não faz sentido, mas eu sou uma pessoa que gosta de ler, então por isso que eu comprei. Eu falei, não, gosto de sentar aqui, vou grifar tudo, vai ser um pouco mais dinâmico, mas eu acabei não usando isso. Serve mais para consulta depois, para você ter ali se você quiser, mas não é isso que vai mudar o teu jogo na parte de estudo, tá bom? Aqui, então tinha todas as partes, ó, tá vendo? Ó, aqui ó, unidade 6, Customer Accounts. E lá naquele ponto que eu te trouxe, Customer Accounts tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá nessa parte. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá nessa parte aqui, ó, Customer Accounts. Só que, ó, unidade 6 e 11. E aí eu, caramba, como? É só 6, é só 11? O que que tá acontecendo? Aí quando eu entrava na 11, ele vinha falar de regulatório. Tá vendo como começa a confundir? Aqui tá escrito, unidade 11. Regulatory Issues and Ethics, beleza. Aqui tá Customer Accounts. Quando eu entrava lá no coisa, o regulatório tá aqui, ó, e é a unidade 12. Então começou a confundir muito. Até que eu não olhei mais para essa parte da apostila. Comprei o curso preparatório aqui da Kaplan. Então você tem alguns tipos para comprar. Tem o pacote Premium, tem o pacote Essential e tem o Basic. Se eu não me engano, eu peguei aqui, acho que foi o Basic, que eram $100, mais a apostila que eu comprei lá no final e também tem a parte do frete. Deu ali R$1.000 num geral. R$1.000 tinha dado então uns $180, algo nessa linha. Mas o básico você já vai ter aqui a parte principal que é o self-study. Então você vai estudar por sua conta, não tem videoaula, é PDF, é algo mais direto mesmo. E eu achei super tranquilo, achei super prático, é o que eu quero mostrar aqui para vocês agora, tá? Deixa eu entrar, acho que deve estar tudo salvo aqui, pra gente já olhar sem enrolar e mostrar aqui para vocês. Então, o que eu comecei fazendo? Eu comecei, ainda depois de ter comprado, eu comecei, ó, aqui já tá as partes completas, tem algumas coisas que acabou não contando, por exemplo, eu fiz aqui ó, os 5 simulados, e acabou não indo para a parte completa aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Deixa eu abrir, ó, aqui ó, Welcome to SAE.
Aí, ó, aqui é todo o menuzinho. Aqui é todo o menuzinho. Então aqui, qual que é a pegada? Ele te traz a mesma coisa que eu mostrei aqui, beleza, porcentagem, show de bola. Você vai avançando e você vai dando sequência. Aqui ele mostra como que aparece, né? Então aqui, ó, take note, aqui você consegue ver o que é mais a legenda, né? Então, essa parte aqui mostra algum detalhe importante, aqui mostra alguma coisa do que pode cair na prova como um todo. Aqui são exemplos, aqui é uma questão prática, então uma legendinha para você entender, mas o que eu quero focar são nessas partes aqui. Aí, nesse momento, deixa eu até aumentar aqui. Nesse momento, eu ainda estava tentando fazer a conexão. Peraí, unidade 6. Unidade 6, eu vou estudar isso, que cai quantos por cento? Não faça isso. Se eu quero que você pegue alguma coisa desse processo do SAI, não faça aquilo de ver o que mais cai. Você vai olhar nessa parte aqui, se você, obviamente, preferir por esse material. Quando você clicar aqui, seja na unidade 1, 2, o que você tem que entender é que você tem 12 unidades de estudos. Você tem 12 unidades de estudos. Beleza, cliquei na unidade 1. Quando você vem aqui, ó, em Learning Objectives, você vem aqui, ó, aqui mostra, deixa eu sair da frente, né? Então eu vou sair aqui da frente. Aqui que tá o ouro. Você vai estudar por essas sessões. Sessão 1, 2, até a 12. Na sessão 1, eu sei que vai cair 9 questões. 9 questões desse tópico. Então, ó, deixa eu abaixar ainda mais para você conseguir ler. Aqui ele mostra tudo que vai cair, beleza, tal, tal, tal. Your exam will include approximately 9 questions from the top. Vai incluir 9 questões sobre os tópicos cobertos na unidade 1. E o que eu trago da língua aqui também? Você não precisa ter a melhor pronúncia, você não precisa ter o inglês ali lapidado. Você precisa entender o que está escrito aqui sem ficar toda a frase jogando no tradutor. Então, pô, o seu exame vai incluir aproximadamente 9 questões dos tópicos cobertos na unidade 1. Beleza? Entendi. É essa linguagem que você vai precisar ter, é esse o tipo de nível de inglês que você vai precisar ter para que seja algo mais fluido. Então, o que eu capturei? Cara, deixa eu ver se eu consigo mandar até aqui, não tô com o meu celular aqui agora, que eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu peguei, e aqui, ó, o que dá para você fazer? Vamos fazer na prática aqui agora. Pegar um bloco de notas e você já vai fazer isso daqui. Deixa eu... Aqui, ó. Pronto. Então, ó, unidade e aqui questões. Para você ser o mais assertivo possível. Então, a unidade 1, quando você for começar a estudar, unidade 1, vão cair quantas questões? Aproximadamente 9. Unidade 2, vamos lá. Unidade 2. Opa, peraí. Aqui. Unidade 2. Tá escrito aqui, ó. Seu exame vai incluir aproximadamente 7 questões. Então, unidade 1, 9 questões. Unidade 2, aqui, quantas questões? 7 questões. Beleza, 7 questões. Bora lá. Unidade 3, você vai vir aqui do lado. Unidade 3, Debt Security, essa parte de renda fixa. Quantas questões cai? 4. E aqui tá um ponto. Por exemplo, esse módulo tem coisa pra caramba pra você ler um monte de... E cai 4 questões. Beleza? Vai fazer parte da tua estratégia. Então, 3, vão cair 4 questões. 4 questões. Eu já até lembro agora que a unidade 4 ela vai cair 10 questões. 10 questões, a unidade 5, se eu não me engano, são 9. 9 ou 10, vamos ver, ó, a unidade 4, que é Mutual Funds, ó, são 10 questões. Aqui, ó. Aqui, ó. Unidade 4 são 10 questões. E unidade 5, aqui. Unidade 5 são 9 questões, então tá certinho, aqui é o que eu coloquei, 9 questões. Unidade 6, que eu também sofri com ela, então vou colocar aqui, ó, são 10 questões, ó, tá vendo que aqui a gente já começa a se ligar no que mais cai. Beleza, unidade 6, ó, Customer Accounts, você vai vir aqui, ó, tá escrito, são 10 questões. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, nossa senhora, fiquei me matando lá dias e dias, tentando linkar o que tava estudando com aqui, onde tava até me cansando. Depois ficou muito, mas muito mais fácil o processo. Então, é o que a gente fala aqui, a questão da mentoria. Quando alguém já passou por aquilo que você vai passar, fica muito mais fácil você não cometer os erros que aquela pessoa cometeu. Então aqui, ó,
Módulo 7. Módulo 7 cai em 5 questões e o módulo 8, se eu não me engano, também. Então, ó, módulo 7 cai 5, módulo 8 cai 5. Vamos colocar aqui, ó, só para depois 7 cai em 5 questões, 8 também cai em 5 questões. Aqui no 9, aqui era bem pouquinho, que foi a última parte que eu estudei, eu lembro que tinham menos 3 questões, o 10, que é de regulação, também são 3. Então, ó, 9 eram 3 questões, a 10 eram... Cara, deve ter algum atalho aqui que eu tô colocando, apertando o botão, ele tá vindo para essa câmera. 10 são 3 questões também, e por fim, 11 e 12. Então, ó, 11 cai em 3 e 12 cai em 7 questões. Beleza. 11. Ah, já sei, é 1. É 1. 1 é um atalho. 11 cai em 3 e por fim, a 12 cai em 7 questões. Então, no total, são 75 questões. Beleza. É isso que você precisa ter aqui como ponto importante. Eu acho que não vou conseguir pintar aqui, mas... Tá. O que você vai ter que ter clareza aqui? Tua parte de estudos, onde você vai estar aqui, ó, olhando para os módulos, módulo 1 cai bastante, 9 questões, módulo 2 cai bastante, 7 questões, módulo 4 e módulo 6, 10 e 10 questões, módulo 5, 9 questões, módulo 7, módulo 8, 10 questões juntos, 9, 10 e 11, 9 questões. Então, olha aqui comigo agora essa sacada. O módulo 9, o 10 e o 11 caem 9 questões. 9, 10 e 11, se você vir aqui na parte de estudos, a parte 9, que é de Economics, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. A parte 9, que é de Economics, você tem 17 páginas. A parte 10, você tem 13 páginas. E a parte 11, você tem 21 páginas. Eu estou falando aqui de você estudar 21, 34, 34, 40, 51 páginas para 9 questões. Então, esses três aqui são 51... Oh, meu Deus, esse atalho aqui tá ferrando. Páginas para 9 questões. São 51 páginas para 9 questões, isso daqui. Agora, vamos olhar, por exemplo, para 30 questões, o 4, o 5 e o 6. Ó, 5 tem 20, um módulo bem extenso. 4 e o 3. Então, eu tô falando aqui, ó, de 20... Ó, o módulo 4 mais 3, 33, e o 6 aqui, ó, 49. Então, esses três aqui são 49 páginas para 29 questões, né? 29 questões. Viu como isso facilita a tua visão? Se a gente estivesse nesse joguinho aqui de ficar achando aonde que é a unidade, quanto que cai, aonde que vai pro outro lado, aqui não é mais esse game que a gente está jogando. A gente está jogando uma forma estratégica. Então eu comecei lendo aqui o Equity Securities, porque qual foi a minha analogia? Eu vou começar estudando pelo que eu sei no Brasil. E vou fazendo as analogias, vai ficar um pouco mais simples, tá? E funcionou, só que eu fiquei muito tempo nesse 1 e nesse 2, Quando eu cheguei aqui na parte, por exemplo, aliás, no 2 e no 3, comecei em equities, e aí fui, aí depois vim aqui para essa parte de bonds, fiquei, até ainda eu consegui entender essa dinâmica que eu mostrei aqui para vocês. Depois eu comecei a dar muito mais valor para esses módulos 4 e 6, que caem 10. Aí começou a ser meu norte. Eu tenho que ser bom no módulo 4. Eu tenho que ser bom no módulo 6. São esses módulos que vão, ó, pum, jogar minha régua lá para cima. E eu tenho uma estratégia que é estudar muito bem a teoria, não ficar ali indo por questões. Não tem como você ser aprovado se você ficar aqui, ó, ter questões, e não tiver ali a teoria por trás. Eu posso fazer daqui a pouco uma segunda parte mostrando aí como foi a parte de estudos como um todo, porque aqui eu quis fazer essa primeira parte mostrando mais a estrutura
mostrando mais essas sacadas aqui para vocês de antes de começar a estudar, o que eu queria ter escutado, para eu não ficar perdendo tempo tentando dar match ali naquela lição com aquilo, não. Esses são os módulos que mais caem, ponto e acabou. Módulo 4 ali cai 10 questões, depois eu vou ver o que tem no módulo 4, qual que foi o meu processo ali de anotação, como que a prova acaba abordando essas questões. Então eu vou entrar um pouco mais a fundo nessa plataforma aqui para vocês capturarem o que vai fazer mais sentido, qual que é a dinâmica de estudo, onde que vale mais a pena você focar seu tempo, onde não. Você precisa usar as suas estratégias de conhecimento que você já sabe para cá. Por exemplo, rapidinho, aqui, se você entrar em módulo 5, olha aqui, ó, na unidade 5, que é Other Investments Vehicles, or Vehicles, aqui, ó. Então, deixa eu abaixar aqui. Por quê? Qual que é a lógica? Eu tenho equities, que são ações, eu tenho debts, que são ali os bonds, né, a parte de dívidas, e eu tenho other investment securities. Eu tenho outros tipos de investimentos. Então eu tenho ações, eu tenho bonds, eu tenho aqui ó mutual funds, que aqui é investment company. Então mutual funds, ó, bonds, mutual funds e também equity, beleza. E os outros? O que são os outros? Aí tem aqui ó, options, que são as opções. Partnership, é que ele traz REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários, ETNs, ETFs, muita coisa. Quando eu entrei aqui nessa parte de opções, como eu falei, eu tenho muita facilidade com esse tema aqui nas certificações, então dei muita aula sobre isso, fica fácil para eu entender o que é call, operando vendido, short call, aliás, sendo lançador de uma call, comprador de uma put, tudo isso fica mais fácil. Eu só tive que fazer a adaptação. Quando é uma pessoa vendida, é o quê? Ah, é short call, beleza. Vendida em put, é short put, beleza. Então, foi mais entender esse tipo de jogo. Porque quando você entra nessa parte, tem muito texto. Tem muito texto. Aqui, ó, deixa eu até reduzir um pouquinho. Ó, e tome, aqui ele mostra. Um contrato, explica. Aqui, ó, a tabelinha que a gente faz aqui em português também, ó. Então, a pessoa que é... Deixa eu ver se consigo... Aqui, ó, a tabelinha. Call e put. Long é comprado, short é vendido. Uma pessoa que compra uma call, ele tem o right, que é direito de comprar, right to buy, e é bullish. Bullish é aquela questão do mercado, né? Você tem o mercado bullish, que é o touro subindo, então você aposta na alta, e o mercado bearish, que é o mercado do urso, onde o urso dá a patada e joga o mercado lá para baixo. Então a pessoa que compra uma call, que é long in call, ela tá bullish, ela acredita que o mercado vai subir, vai subir para R$1.000, legal, eu tenho o direito de comprar uma ação mais barata. Put, eu acho que o mercado vai cair. Então eu tenho o direito de vender ela a um preço mais alto. Então, a facilidade do tema em português me auxiliou a nessas páginas, eu ia avançando. Legal, eu só ia fazendo assim, beleza, entendi, beleza. Outras que eu nunca tinha visto, por exemplo, quando eu entrei nessa parte aqui de Customer Accounts, falei, meu Deus, eu ficava assim, ó, lendo no detalhe, anotando. Mas essa parte eu vou trazer daqui a pouco para vocês, então já estamos aqui com 37 minutos, acho que muito bem aproveitados para trazer um pouco mais essa visão da prova, dessas estratégias, de como foi o dia também, e daqui a pouco a gente dá sequência para trazer um pouco mais desse plano de ação de estudos. Um tempo legal, um tempo hábil, quantas horas no dia para você conseguir ter a tranquilidade de chegar o mais preparado possível no dia do seu exame. Beleza? Então, fico por aqui e tamo junto. Valeu!